Boa tarde, pessoal. Vamos dar início, então, à nossa live da calibragem. Que seja um encontro produtivo, tranquilo para todos. Pode passar a pauta, Reinaldo, por favor. Então, a gente vai ter um texto de sensibilização com a Fernanda. Depois, a Escola Jefferson já está posicionada para trazer uma boa prática para a gente, com o professor Ricardo e os alunos. Depois, a Fernanda volta para falar um pouquinho do projeto Sou Mais Recomposição. Eu venho falar um pouquinho para vocês sobre o currículo de linguagens. O Reinaldo vai falar do cronograma da prova paulista, geração de token e organização. E a estrutura, algumas novidades da estrutura da prova, a Fernanda vai trazer para a gente. E, por fim, a supervisora Sônia vai trazer os detalhes do Saresp, do Provão Paulista e também do itinerário formativo das escolhas, que estão aí na reta final. Tudo bem? Então, vou passar a palavra para a Fernanda para fazer a leitura do texto de sensibilização. Obrigada, Ana Paula. Boa tarde a todos. Antes de fazer a leitura de sensibilização, eu gostaria de dar uma boa tarde especial, escola a escola. Escola Cilino, tá aí? Eu vou chamando, vamos ver se vocês estão aí para responder nosso boa tarde. Escola Cilino já está presente na reunião? Ainda não? Os colegas PEC, se puderem já ir mandando uma mensaginha para a equipe gestora, porque de repente lá com a demanda da escola, eles acabaram perdendo a hora do início da nossa reunião, se vocês puderem ir fazendo essa gentileza para nós. Escola na Mesquita está na reunião? Boa tarde, me ouvem? Ouço bem. Ok. Escola Odilon está presente na reunião? Oi, boa tarde, sim. Tudo bem, Kátia? Escola Arthur está presente? Não estou vendo a escola Arthur aqui. Estou em contato com a escola, Fernanda. Joia, obrigada. Escola Benê está presente na reunião? Presente. Foi o Juninho que falou conosco? Isso, eu estou aqui, foi eu mesmo. Boa tarde a ambos. Boa tarde. Gostaria de saber também, Escola Benedito Lázaro está presente na reunião? Não? Quem puder entrar em contato, por favor, com a Escola Benedito Lázaro. Desculpa, Fernanda, eu também estou aqui, tá? Ah, tá joia. Quem falou comigo agora? Foi o Juninho do Benê, agora é Pedro do Benê. Joia, boa tarde. Escola Dolores está presente na reunião? Ninguém da Escola Dolores por enquanto? Tem gente entrando na reunião ainda, né? Escola Eugênia? Tem alguém da Escola Eugênia na reunião? Thalita ou Vera, alguém está aí? Não? Depois eu volto a chamar, então, para dar uma boa tarde para a Escola Eugênia. E agora meu boa tarde vai para a Escola Nard. Tem alguém aí da Escola Nard na reunião? Aqui, estou presente, Eliana. Acredito que o meu gestor, o Silvio, também está presente. Tá joia, muito obrigada, Eliana. Não consigo te ver, tá com a câmera aberta, Eliana? Estou sim. É que eu não estou te vendo aqui na minha visão, eu não estou conseguindo te ver. Estou sim. Mas tá joia, então. Escola Rigolim, tem alguém aí? Presente. Boa Marcão. tarde, Marco, tudo bom? Tudo bem. É Marco ou é Camilo que está falando? Marcão. Joia. Escola Eládio, tem alguém presente? Olá, boa tarde. Boa Gabriela tarde. presente. Joia. Escola Pinheiro Júnior? Boa tarde. Boa tarde. Escola Joseano? Boa tarde. Boa Boa tarde. tarde, também estou presente.
Que ótimo. Boa tarde. Escola Leonor, tem alguém presente na reunião? Tem eu, Anésia. Oi, Anésia, boa tarde. Boa Maria tarde, tudo bem? Aparecida, tudo jóia. Tem alguém da Escola Maria Aparecida? Não ainda? Escola Maria de Lourdes Costela, tem alguém? Boa tarde, a Rosilda. Oi, Rosilda, boa tarde. Escola Mário Pedro Vercelino, alguém? Fernanda, Maria Aparecida tem, mas vou falar com ela, vou ver. Ele estava lá embaixo, ele não respondeu, né? Tá jóia, Paulo. Obrigado, Fernanda. Eu que agradeço. Mário Pedro Vercelino respondeu, gente? Eu não ouvi. Não? Escola Otília. Tem alguém presente na reunião na Escola Otília? Ainda não? Então, nosso boa tarde agora vai para a Escola Pedro Fernandes. Alguém da Escola Pedro Fernandes? Boa tarde, Fernanda. Aqui é o Márcio, Boa da tarde, Escola Pedro Márcio. Fernandes. Boa tarde. Escola Plínio. Boa tarde, o Pedro Massa aqui da Escola Plínio, representando a escola. Joia. Não estou conseguindo te ver. Tá com a câmera aberta? Não, estou com a câmera desligada porque eu estou saindo aqui de casa em trânsito para a escola. Eu entro agora às 2, mas já estou acompanhando aqui. Tá joia. Obrigada, meu querido. Assim que eu chegar lá na escola, eu já ligo a câmera, tá bom? Combinado. Escola Regente, alguém presente? Parece que eu vi a Adriana de manhã também. Eu acho que eu tenho memória disso também. Tudo bem? Escola Rosa Maria. Parece que Eugênio está entrando na reunião agora da Escola Otília, impressão minha. Entrou, né? Eu não ouvi ninguém da Rosa Maria ainda. Tem alguém aí da Rosa Maria presente? Não? Vamos entrando em contato, então, com a Escola Rosa Maria, pessoal. Escola Seckler. Alguém presente aí da Escola Seckler? Rodolfo, Marcelo, ninguém aí da Escola Seckler? Escola Silvia Bauer, alguém presente? Elizabeth presente. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Beth. Escola Victória? Boa tarde, presente. Boa tarde. E aí, o pessoal da Escola Acilino chegou? Acilino e Ana Mesquita, alguém aí? Ana Mesquita está aqui, Daniel. Tá Ai, ouvindo? desculpa. Você tinha falado comigo, Dani, no início? Desculpa. Sim. E Escola Dolores? Alguém chegou da Escola Dolores? Não? Bem, depois, à medida que a reunião vai transcorrendo, a gente vai entrando em contato com essas outras escolas também. Está bem? Então, vamos para a leitura de sensibilização. Trouxemos hoje aí algumas palavras do Isamitiba. Educar é mostrar a vida a quem ainda não a viu. O educador é aquele que aponta horizontes, sem carregar ninguém nas costas. Ensinar é ser ponte. Só se é ponte quando alguém passa por nós. Se o aluno não passar, a ponte não cumpriu a sua função. Educar é ser exemplo, é ser farol, é ser porto seguro para que os outros possam navegar. E aí, nós gostaríamos de chamar, para dar uma boa tarde a vocês, o dirigente Fábio. Fábio está conosco na reunião, Fábio? Estou sim, estou no carro voltando para Itu. Saímos agora de um evento em Cerquilho, premiação da UBMEP. Parabenizo as escolas que estavam presentes lá, viu? Muitos alunos premiados em nível estadual, em nível nacional. Então, estou chegando agora em Itu. Quero dizer uma boa tarde, né, para todos, todas aí. Agradecer a participação de vocês. Quero reforçar a importância de que todos coloquem na sua agenda essa live, que ela, além da gente tratar assuntos importantes de demandas da semana, a gente consegue potencializar as ações para o SAEP.
Tá? Então, nós temos um momento de informação e temos um momento que a gente abre para perguntas. E é aí que vocês podem solicitar apoio para dar conta daquelas demandas que vocês estão precisando, né, que seja potencializada, tá bom? Quero reforçar a importância de seguir aquele checklist do Manual SAEB, tendo em vista a atribuição de cada profissional dentro da escola. O que é do coordenador, o que é do diretor, o que é do vice. Conversar com as turmas que serão avaliadas, retomar os simulados, primeiro e segundo simulado por aluno, conversar com esse aluno, chamar os pais, seguir exatamente o passo a passo que a gente vem trabalhando quando ainda tinha 90 dias, tá? Agora já tem, acho que 40, não tem nem a metade, tá bom? Então nós contamos com vocês, com esse, sabe, esse suporte na escola, para que todas as ações propostas de fato aconteçam e registrem todos esses movimentos, subam esses movimentos no Padlet, porque é o trabalho sendo desenvolvido e as vistas do que de fato está acontecendo lá, tá bom? A gente precisa fazer com que esses alunos de fato aprendam, recuperem aquilo que tem que recuperar, tá? E a muito batendo nessa tecla para se recompor. Quero reforçar com o grupo da tarde que a semana passada nós não tivemos a live, né, da tarde, mas foi colocado, aliás, nós não tivemos como foi de manhã, mas nós tivemos uma abertura e foi colocado para vocês o link daquilo que nós trabalhamos no período da manhã. É muito importante que quem não assistiu, assista, que nós falamos um pouquinho da recomposição, daquela live que a secretaria própria fez, falando da recomposição e da análise dos níveis, tá? E do que se trabalhar em cada nível. Então, foi muito boa a reunião, nós disponibilizamos o link, mas vocês precisam retomar. E, na dúvida, chamem os pontos focais de cada projeto. Acione o núcleo pedagógico, acione a supervisão, pode acionar o dirigente, porque a gente precisa dar esse subsídio, esse suporte, para que vocês tenham conta de fazer aquilo que é o passo a passo, que foi muito bem trabalhado com todos, tá? Agora é hora de ter foco no foco. Então a gente já sabe o que tem que fazer, é ajustar ainda mais a nossa câmera para chegar naquele aluno, naquela turma que ainda não estão conseguindo avançar, tá bom? E trabalhar também aquela quinzena, né, que com certeza será retomado aqui, aquela quinzena das atividades entre as turmas, né? Olhando para tarefas, para a qualidade e para a quantidade das tarefas, tá bom? Então, uma boa reunião a todos, aproveitem. Todas as orientações que tiverem dúvidas, reportem as dúvidas, que é importante que vocês estejam, né, muito bem preparados para conduzir com maestria as ações aí na escola, tá bom? Um grande abraço, uma boa reunião, estou por aqui, na dúvida, acione a equipe que a gente está aqui para ajudar, tá bom? Passo a palavra. Obrigado, Fábio. Então, agora a gente vai passar para o professor Ricardo, da Escola Jefferson. Ana, seu áudio fechou. Fazer alguma coisa? Boa tarde a todos. Todos me ouvem? Sim. Nós te ouvimos, sim. Pode falar. Sim, perfeito, Ricardo. Seu áudio está perfeito. Muito bem. Boa tarde. Sou o professor Ricardo, da Escola Jefferson. Sou professor de Filosofia, Sociologia e História, mas a minha primeira licenciatura é de Filosofia. Antes de falar do jogo, vou falar um pouco da minha paixão pela filosofia, que começou tardia, porque quando eu terminei o ensino médio, ainda não havia filosofia no ensino médio. Eu fui padre da Igreja Católica, então fiz a experiência de seminário, e no seminário eu acabei fazendo a faculdade de filosofia. E lá eu aprendi a conhecer e me apaixonar por esse componente tão bonito que é a filosofia. Mas não foi tão fácil no começo. Foi 6 meses de seminário, foram bem difíceis no início. Foi no segundo semestre que comecei a assimilar realmente a ideia da filosofia e perceber a importância e o valor dela para a minha vida como ser humano. Diante disso, e quando eu comecei a docência em filosofia, sempre via essa indagação: como fazer com que os alunos também gostem da filosofia?
e trazendo talvez uma perspectiva de um contexto desafiador. Os alunos, quando entram no ensino médio, já tem essa fase da transição, do fundamental para o ensino médio. E, de repente, eles se deparam com matérias novas de ciências humanas, como filosofia e sociologia. E, diante do tempo curto de fazer com que eles entendam, assimilem, compreendam e se apaixonem também pela filosofia, sempre surge o desafio de tentar trazer a filosofia de uma forma mais atraente, de uma forma mais divertida, mais lúdica. E pesquisando na internet, percebi também que são pouquíssimos jogos que existem voltados para a área de filosofia. Eu sou adepto também da gamificação, dos RPGs, dos jogos de cartas, jogos famosos entre os jovens, como Yu-Gi-Oh!, Magic ou Super Trunfo. E eu pensei, por que não tentar assimilar tudo isso numa forma de jogo em que os alunos vão aprendendo e conhecendo realidades da filosofia, como filósofos, períodos históricos, citações famosas, livros famosos e alguns símbolos que fazem parte da realidade filosófica. Diante disso, surgiu a ideia da criação desse jogo, um jogo chamado Mentes, Duelo dos Filósofos. É um jogo que é composto de 100 cartas, sendo elas 40 cartas de filósofos, 15 cartas símbolos, 15 cartas citações, 18 cartas de livros e 12 cartas de eventos, em que cada carta tem uma função específica dentro de um jogo. E como é que eles jogam? Geralmente nos jogos de carta e RPG, os oponentes eles se desafiam, combatem, eles lutam. E qual que é a forma do filósofo lutar? Por meio de debates. Então nós temos aqui alguns tabuleiros, tem alguns alunos que se voluntariaram a estarem aqui. Aliás, esses alunos eles jogam quase todos os dias esse jogo comigo. E nos horários de almoço ou intervalo. E nesse jogo eles têm os tabuleiros de desafio, onde eles fazem os debates, e cada um tem um tabuleiro chamado biblioteca, que é esse modelinho que temos no PDF. Tem lá o PDFinho também, né? As amostras dos tabuleiros. Eles têm que compor esses tabuleiros de filósofos e de livros e têm que ir se desafiando. Conforme eles vão se desafiando, por meio de uma contagem dada pelo número do filósofo, pelo nome do filósofo, pela quantidade de pontos que ele vai ganhando com as outras cartas, e nesses desafios de argumentação, de conhecimento, de influência histórica, eles vão eliminando os filósofos do outro, até chegar um momento em que o oponente ficou sem nenhum filósofo, e o oponente ele sai do jogo. Ganha o jogo quem terminar com filósofos dentro da partida. É claro, tem a questão da diversão, do desafio, do embate, mas o mais importante é eles terem contato com nomes de filósofos que nós sabemos que são difíceis, né? Os filósofos ocidentais, principalmente gregos e alemães, eles vão ter contato com livros, citações famosas, e esse contato vai fazendo com que eles assimilem e vão fazendo de uma forma lúdica, divertida, uma pequena introdução à história da filosofia. Então, é uma forma lúdica, divertida, de tentar fazer com que eles assimilem algum conteúdo de filosofia que, com certeza, vai ajudar depois em futuros aprofundamentos que usamos nas nossas aulas de filosofia. É difícil, às vezes, nós queremos falar de maêutica sem conseguir explicar ou sem conseguir fazer com que eles entendam que existe um filósofo chamado Sócrates que trouxe o desenvolvimento de maêutica. Então, por que não ter um contato com o filósofo, ter contato com alguma frase dele, como sei que nada sei? Então, dessa forma, a gente tenta fazer com que eles se insiram e percebam que a filosofia também pode ser divertida. Aqui eu coloquei algumas fotos embaixo no PDF, né, testado e aprovado pelos alunos, e realmente o que eu posso dizer é que está sendo uma prática muito bacana, uma prática muito gostosa, e particularmente falando, né, é muito gratificante o aluno chegar na sala dos professores e falar: professor, pode pegar o seu jogo para a gente jogar? Né, porque vê que eles realmente estão interessados, né, para conhecer e também se divertirem por meio de uma forma lúdica. Então, essa apresentação que eu quero fazer, deixo aberto também, se alguém quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, fiquem à vontade. Querem comentar um pouquinho do que vocês acham do jogo? Não sei, talvez algum aluno queira dar um depoimento do que acha do jogo. Nicolas, o que você acha do jogo?
Ah, um jogo interessante, né? A gente conhece mais filósofos, tipo o Karl Marx, assim, eu não conheci quem que era, agora eu sei, né? Porque nós vai decorando os números, vai vendo aqui política, controlando filosofia, essas coisas, vai ligando com os filósofos, né? Daí nós se junta mais também. Daí nós vai, né, jogando. Daí igual o professor falou que nós se interessa mais pelos jogos da filosofia, nós vai, né? Toda vez que é intervalo, nós vai lá pedir o jogo pro professor para nós jogar. Bacana. Eu gosto do jogo. Legal, obrigado, viu? Então é isso, pessoal. Obrigada, professor Ricardo, parabéns. Obrigado, meninos, Liz, diretora da Nada. escola. Muito obrigada a todos. Obrigada. E a gente pode compartilhar depois, alinhar com a Arione, né? De repente, numa orientação técnica, né? Replicar o jogo, tudo certinho, tá bom? Obrigada mesmo. Então, agora eu vou devolver para a Fernanda, que vai falar sobre o projeto Sou Mais Recomposição, tá bom? Passa a palavra para a Fernanda. Pois muito bem, pessoal, o projeto Sou Mais Recomposição, sala de leitura, está acontecendo nas escolas, né, desde agosto, desde quando retornamos às aulas. Tem material disponível no repositório, né? O material Coruja voltado aos anos iniciais e o material Horizonte voltado para os anos finais e para o ensino médio. Lembrando que esses materiais são apenas um apoio, são apenas uma base. É importante que o professor, a partir das sondagens, a partir do desempenho dos estudantes, dos níveis de aprendizagem detectados lá na escola, construam, produzam também o seu material para melhor atender às necessidades de aprendizagem dos estudantes. Então, próximo slide, por favor. Nós sabemos que os resultados esperados com esse projeto que está acontecendo nas escolas é a ampliação do interesse dos estudantes pela leitura, melhoria nos indicadores, maior engajamento dos estudantes com os projetos literários e culturais, né? Uma sala de leitura consolidada lá na escola, aí na escola, o desenvolvimento da fluência, tanto no que se refere à velocidade, quanto à precisão, quanto à prosódia, o aprimoramento da compreensão leitora que os nossos estudantes têm, né? Ampliação de vocabulário, estímulo à produção escrita e redução de defasagens que os nossos estudantes apresentam, além do fortalecimento da autonomia do estudante como leitor, né? Próximo slide. E agora, a partir desta primeira semana de setembro, está disponível na sede, já está habilitada na sede, o cadastro do professor articulador e a enturmação dos alunos do Sou Mais Recomposição. Então, essas ações acontecem na sede. Na sexta-feira, dia 5, aconteceu uma live da secretaria, cujo público-alvo era o trio gestor e os professores articuladores. Então, nessa live foi feita toda uma orientação sobre como realizar esse cadastro, como realizar essa enturmação dos estudantes. Nós disponibilizaremos para vocês, ao final desta nossa reunião, o PPT desta apresentação que aconteceu no dia 5 e também um tutorial sobre como cadastrar professor e fazer a enturmação na sede, está bem? E qualquer dúvida que surgir, nós estamos à disposição. Falando em dúvida, alguém tem perguntas sobre Sou Mais Recomposição? Alguma pergunta? Bem, se ao longo da nossa reunião vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para perguntar, está bem? Então, eu passo a palavra para a Ana Paula, que vai falar um pouco do currículo de linguagens e o SAEB. Ana Paula? Pessoal, então eu vou falar um pouquinho, né, da relação aí do SAEB com os demais componentes, né, da área de linguagens, educação física, arte e língua inglesa. Tudo bem? Pode passar, Reinaldo. Eu trouxe aqui um recorte, né, da matriz de referência do SAEB, que traz como eixo de conhecimento a leitura que perpassa por todos os itens do SAEB, né? Seja de língua portuguesa, seja de matemática. E o que a gente percebe é que nós temos aqui os eixos cognitivos, né? De reconhecer, analisar e avaliar. Então, a gente entende que o reconhecer seria um eixo cognitivo
mais simples, né, digamos assim, o analisar e o avaliar eixos cognitivos mais complexos. Então, o que nós precisamos é caminhar com os estudantes para além do reconhecer, né, para além do lembrar, do identificar. Então, é só um recorte, né, para a gente pensar nessa estrutura dos verbos aqui, dos itens. Os alunos vão encontrar durante a prova tanto questões ligadas ao verbo reconhecer, quanto analisar, quanto avaliar. Então, no verbo reconhecer, ele tem que lembrar de algo mais concreto, né, de uma característica, de um valor. No analisar, ele já tem que ter uma estrutura mais complexa de pensamento, de ligação entre os fatos, né, de informações implícitas que a gente sempre fala, de inferir aquilo que não está claro ali no texto, né? E na questão do avaliar, ele já vai para uma complexidade ainda maior, onde ele vai avaliar, né? Ele vai julgar, criticar aquilo que ele está lendo. Então, a gente traz aqui a importância tanto dos textos, né, das informações de língua portuguesa, mas também de arte, educação física e língua inglesa, para repertoriar os alunos nesse sentido, né, de uma leitura que vai para além da decodificação das palavras, mas que prepara os alunos para uma leitura crítica analítica. Tudo bem? Pode passar, Reinaldo, por favor. Então, o verbo reconhecer, como eu disse, ele vai identificar, né, distinguir uma informação da outra. E está presente, como eu disse, em práticas linguísticas, corporais e artísticas. Pode passar para a gente ir para o exemplo prático, né, dentro dos componentes. Então, exemplo prático na arte, ele vai identificar o que é uma obra da Tarsila do Amaral ou de Cândido Portinari, né? Só identificar, lembrar, reconhecer, né? Por exemplo, o modernismo, impressionismo, cubismo, ele só identifica. Na questão da educação física, ele reconhece as regras básicas de um jogo, ele sabe diferenciar que aquela regra é do futsal, aquela regra é do basquete, enfim. Reconhece fundamentos técnicos, né? O arremesso é do basquete, o chute é do futsal, enfim. E na dança, por exemplo, esse movimento é do hip hop, esse movimento é do balé, ele vai identificando, né? Na questão do inglês, ele identifica palavras, expressões, imagens, funções comunicativas e etc. Pode passar. Então, a gente vai para um eixo cognitivo mais complexo, que é o analisar. Então, no analisar, ele vai fazer inter-relações com todos essas características que ele identificou antes, né? Relação, produção, inferência de informações. Então, a inferência, ela é uma base para uma leitura crítica, analítica, né? Os valores e os sentidos que estão ali presentes naquele texto, a contraposição de perspectivas, né? O olhar de um autor, o olhar de outro. E também, como eu disse, a gente pode perceber a análise tanto nas práticas linguísticas como corporais e artísticas. Para a gente passar para os exemplos práticos, pode passar, por favor. Peço desculpa, Ana, tive que mutar que tinha o microfone aberto. Tranquilo, obrigada. Pode passar o slide. Isso, então, um exemplo prático aqui de análise, né? Então, além de identificar, na arte ele vai observar cores, formas, técnicas, ele vai compreender que contexto histórico, social, político acontecia quando aquela obra foi criada, né? Na questão da educação física, de discutir preconceitos e inclusão nas práticas corporais, a analisar a influência da mídia na estética corporal, por exemplo, como essa mídia influencia, né, as nossas escolhas por uma estética corporal, né, cada vez mais que nos influencia diretamente nas nossas escolhas, nas nossas compras, muitas vezes, né? E no inglês, analisar os argumentos de um artigo de opinião, por exemplo, em inglês, analisar estereótipos culturais presentes em filmes, séries ou músicas. Então, a gente percebe que dentro do analisar há uma profundidade, né, nesse tratamento da informação, não só a decodificação das palavras. Bom, pode passar, por favor? Um minutinho. Peço a gentileza para a Valéria fechar o microfone, por favor. Obrigado. Joia. E por último, pessoal, o avaliar, né? A gente entende que o avaliar é um
dos eixos cognitivos mais complexos nessa linha aí que a gente está vendo da leitura, porque daí ele já vai ter esse repertório, né, de identificar, de analisar, e aí ele vai, né, trazer critérios, ele vai julgar, vai trazer críticas, justificativas, recomendações, enfim, né, ele vai ter um olhar mais analítico, crítico para aquela informação que ele está lendo. Pode passar, Reinaldo, então, exemplos práticos. Na arte, por exemplo, julgar a relevância de uma obra, comparar estilos artísticos, criticar produções culturais. Na educação física, como eu falei, avaliar como a mídia influencia na percepção do corpo ideal, por essa busca, né, incessante de um corpo ideal. Julgar até que ponto a busca por performance pode prejudicar a saúde. Então, discutir aqui, por exemplo, o uso de anabolizantes, né, das cirurgias estéticas, plásticas, né, os riscos e tudo mais. E, na questão do inglês, avaliar a confiabilidade de uma notícia, por exemplo, analisar criticamente estereótipos culturais, mais uma vez, né, presentes em textos, filmes ou músicas. Pode passar. Então, o que eu trouxe para vocês é assim, um exemplo que a gente pode dizer, quando a arte, a educação física e o inglês ficam somente numa estrutura do reconhecer, do identificar, né, sem uma análise crítica, sem perceber as questões históricas, sociais, culturais e políticas que envolvem todo esse contexto, né? Então, a arte é tratada como mera reprodução estética, por exemplo, né, só a reprodução de algumas obras ou uma reprodução em materiais de uma data específica, em comemoração a alguma data específica, enfim. Pode passar. No caso da educação física, né, quando ele não é levado a analisar, a avaliar, o aluno sem compreender o sentido social, histórico e cultural, fica apenas preso às técnicas, às regras e movimentos. Então, a gente percebe muitas vezes que é uma aula que privilegia somente os mais habilidosos, por exemplo, os outros ficam deixados de lado, ou o famoso rola-bola, que nós chamamos, o professor só fornece os materiais e os alunos não pensam, não refletem em toda aquela atividade que eles estão fazendo. De lado, né? Do inglês, aquela atividade, né? Papéis passivos, ou só a tradução, né, de alguma coisa, e o desgaste, o apagamento do... Passar? Então, o que nós gostaríamos de deixar como mensagem é que a área de linguagem, né, além de ter a língua portuguesa como aí, né, o foco do SAEB, tem os outros três componentes que podem, né, e devem repertoriar os alunos nas questões culturais, né? Então, diversos textos, de diversas culturas, de forma com finalização. Se alguém tiver alguma dúvida, de linguagens, alguém tem alguma pergunta? Reinaldo, que vai falar um pouquinho do cronograma da Prova Paulista, da geração do token, etc. Semestre. Então, do 9, essas serão notas da aplicação da Prova Paulista terceiro bimestre. As avaliações serão 100% digital e todos os componentes curriculares, exceto arte e educação física, habilidades do currículo paulista, e teremos também um material digital. Bem, esse é o período de aplicação, esse período da terceira edição da Prova Paulista. Nós teremos o primeiro dia e o segundo dia. O primeiro dia, no dia 15/9, vamos iniciar com sétimos, nonos e terceira série do ensino médio.
No segundo dia, 16/9, também, sétimos, nonos e terceira série do ensino médio. Quintos, oitavos e segunda série do ensino médio, primeiro dia, dia 17/9. Segundo dia, 18/9, também quintos, oitavos e segunda séries do ensino médio. Quarta série, sexta séries e primeira série do ensino médio, primeiro dia 19/9. No dia 29, no dia 22/9, segundo dia também, quarto, sexto e primeira série do ensino médio. Quando será a repescagem? Primeiro dia, 23/9 e segundo dia, 24/9. Em casos de feriados municipais, vamos usar esses 2 dias da repescagem para repor esses dias que vão cair feriados municipais em algumas escolas. Antes de passar a falar um pouquinho sobre a estrutura das provas aqui, eu gostaria de ressaltar a importância do PROAT na aplicação da prova paulista. Então, a partir de hoje e amanhã, as escolas devem organizar os equipamentos para que no dia eles estejam prontos e habilitados para que os alunos possam utilizar. Então, checar a tomada do carrinho, se não está com defeito, deixar eles carregando, para que no dia o aluno possa utilizar todos os equipamentos disponíveis na escola. Eu sempre observo na escola que os alunos usam no seu dia a dia os tablets, e às vezes eles tiram foto, deixam a memória sobrecarregada. É importante o PROAT limpar esses equipamentos, deixar as memórias livres, limpar o cache, para que esses equipamentos possam ser utilizados pelos alunos, e não deixar isso para que seja feito no dia da aplicação. Então, essa carga é muito importante que já seja feito de forma antecipada entre hoje e amanhã, para que semana que vem os alunos possam utilizar esses equipamentos. Vamos falar um pouco, iniciar minha fala aqui com a estrutura, depois a Fernanda vai aprofundar um pouquinho mais a respeito da estrutura e também das novidades que nós teremos. Então, orientação de estudos terá 8 questões de língua portuguesa e 8 questões de matemática. Ensino fundamental, anos finais, 9º ano, 48 questões por dia. Ensino médio, terceira série, 53 questões por dia. Qual será o tempo da prova? Tempo mínimo, 4º e 5º anos, 30 minutos. 6º e 9º anos, 40 minutos. Primeira e terceira séries, 45 minutos. E o tempo máximo, 4 horas e 30 minutos. O tempo de prova proposto será de 3 horas e 30 minutos, com a extensão de 1 hora para atender aqueles estudantes elegíveis ao serviço da educação especial. Então, o estudante que é de educação especial, que é elegível, ele terá 1 hora a mais para finalizar a sua prova. Aqui nós temos o tempo máximo distribuído em 4 horas e 30 minutos e os 15 minutos que restar, onde o professor vai estar orientando os alunos para revisar e finalizar o tempo de prova, ok? Vou falar um pouco sobre o token. O que é o token? Token é um código de segurança para garantir o acesso individualizado às provas apenas com a liberação dos professores. Agora tem a novidade que o token é um por sala, não teremos aquela questão de ficar gerando. É óbvio que alguns imprevistos sempre acabam acontecendo, que às vezes o token não dura aquele 15 minutos, conforme é descrito na orientação pela SEDUC. E se isso acontecer, calmamente o professor vai acessar a sala do futuro, na sala que está aplicando, com a ajuda da TV, ele vai gerar um novo token para a sala e aí os alunos poderão dar continuidade. Nós temos aqui um exemplo de uma turma, né,
nesse esboço aqui, aonde gerou o token e como vai ser transmitido esse token na TV. E nós temos aí a previsão que esse token dure 15 minutos, mas se isso não ocorrer, ressalto novamente, o professor gera novamente, aperta o botãozinho aí e gera um novo token para que a sala possa dar continuidade à sua prova. Aqui nós temos um QR Code, onde tem todo o material, esse material que nós estamos apresentando aqui. Tem o tutorial da Sala do Futuro, como gerar passo a passo. Tem um vídeo que nós vamos passar aqui para vocês também, de como será essa geração do token. Então, agora eu vou passar para a Fernanda, ela vai falar um pouco sobre a estrutura da prova paulista e algumas novidades. Depois eu retorno para falar sobre o token e apresentar o vídeo para vocês. Passo a palavra para a Fê. Certo, dando continuidade, então, Rei, passa para o próximo slide, por favor. Então, quanto à estrutura das provas, ela segue como as edições anteriores em alguns aspectos, né? Então, no primeiro dia, nós teremos as questões de linguagens e ciências humanas. No dia 2, matemática e ciências da natureza. Quanto aos itinerários formativos, eles variam de acordo com a série e matrícula do estudante. E aqui a boa notícia da SEDUC é que eles realizaram aí muitos esforços para que nessa edição diminua bastante aquele problema do estudante receber na prova itens, questões de componentes que ele não tem. Então, esse problema é para ser superado nessa prova, tá? Então, os alunos receberão questões referentes aos componentes da grade que ele tem, tá bom? Próximo slide, por favor. Os alunos dos anos iniciais responderão a 30 questões por dia, anos finais, 40 questões, e ensino médio, primeira e segunda séries, de 35 a 53 questões, a depender dos conteúdos que eles têm. Próximo, por favor. Joia. Quanto à composição das avaliações, nós temos algumas novidades também. Então, por exemplo, na prova de matemática, além dos conteúdos do terceiro bimestre, que já era algo esperado, né? Nós teremos também no quinto, nono e na terceira série itens alinhados aos descritores do SAEB. Então, essa é uma tentativa de aproximar a avaliação da prova paulista à avaliação do SAEB. Nós teremos também conteúdos retrospectivos. Então, o que isso significa? Além de questões referentes ao terceiro bimestre, nós teremos também algumas questões do segmento em que esse estudante está. Nono e terceira série, nós teremos aí algumas questões de matemática que foram trabalhadas em orientação de estudos. Então, é possível que alguns itens contemplem as questões que foram trabalhadas com os nossos estudantes nesse período de preparação para o SAEB. O sexto ano e a terceira série terão também, na prova de matemática, algumas questões que são chamadas de questões fundamentais. Então, o que seriam isso? O que seria isso? São itens que vão contemplar conhecimentos basais de matemática e que cairão na prova justamente para avaliar como está a aprendizagem dos nossos estudantes neste componente. Próximo slide, por favor. Em língua portuguesa, também muito semelhante à nova composição de matemática, também vai acontecer tudo isso. Então, nós teremos na prova de português, além dos conteúdos do terceiro bimestre, no quinto, nono e terceira série, itens que contemplarão os descritores SAEB, também algumas questões com conteúdos retrospectivos, fazendo aí, então, uma retomada, né? Nono e terceira série também questões de orientação de estudos. Próximo, por favor.
Uma outra novidade também para esta prova são os itens para preencher lacunas. Então, os estudantes do 6º ao 8º ano receberão na sua avaliação algumas questões que são para preencher lacunas. Como que vai funcionar isso? Uma questão de língua portuguesa, uma de matemática, uma de história, uma de geografia e uma de ciências, totalizando, então, 5 questões para preenchimento de lacunas. Então, essas questões de resposta construída, né, que nós chamamos, não é uma novidade para os nossos estudantes, porque já aparece no Tarefas SP, eles já fazem esse tipo de questão lá no Tarefa SP, não só com preenchimento de lacunas, mas também questões de complete, de relacione, questões discursivas, né? Então, a novidade é porque é a primeira vez que a gente vai ter esse formato na prova paulista, né? É uma tendência mundial em avaliação, né? É interessante porque é uma forma de avaliar outras demandas cognitivas do estudante, e nós já sabemos também que o SAEB trará esse tipo de questão, não só as questões de múltipla escolha, mas também esse formato de questões para construção de resposta. Então, é importante avaliarmos também na prova paulista isso e ver como é que os nossos estudantes se sairão. Próximo, por favor. Aqui a gente tem um slide mostrando mais ou menos como é que vai funcionar isso, né? Então, o aluno ele vai clicar ali e vai escolher a palavra ou expressão que melhor preenche aquela lacuna. E o Reinaldo, ele tem um vídeo que eu acho que ele vai apresentar para a gente agora, sobre como vai funcionar isso. É possível passar o vídeo agora, Rei? Sim, Fernanda, um minutinho, eu vou carregá-lo. Tá joia. Você está carregando o vídeo ainda, né, Rei? Sim, um minuto. Tá sem áudio, né, Rei? Mas acho que tá dando para acompanhar como é que vai funcionar, né? Só um minuto, Fernanda, eu vou carregar novamente. Uma vez. E começar novamente. Esse é o nosso novo tipo de questão, preencha as lacunas. Temos o enunciado e aqui a sentença. Adoção de políticas de planejamento que promovam é uma alternativa que apresenta uma possibilidade de para as ilhas de. Aqui temos as opções na caixa seletora.
se eu tiver selecionado a alternativa errada, eu posso apagar e selecionar uma outra alternativa. Posso também limpar toda a sentença de uma vez e começar novamente. É isso, obrigada. Joia, Rei, obrigada. Enquanto o Rei vai carregando de novo a nossa apresentação, aproveitar para reforçar com vocês um lembrete importante sobre o engajamento dos nossos estudantes nas tarefas do Brasileirão, né? Então, não esqueçam que a gente precisa seguir firme com esse engajamento, com a realização das tarefas do Brasileirão, né, referentes a esta quinzena, está bem? Então, conversem com os professores, apoiem os professores na realização dessas tarefas do Brasileirão. E seguindo agora com mais uma novidade para esta prova paulista, nós temos aí no slide a folha rascunho, recomendada para o segundo dia de aplicação da prova paulista. Então, a SEDUC disponibilizou um PDF com essa sugestão de folha rascunho. Cada escola fica livre para avaliar quanto à impressão, né, a providenciar cópias dessa folha de rascunho com esse layout, né? Agora, caso não seja possível utilizar a folha nesse formato, mas é preciso considerar sim, né? É recomendável, altamente recomendável, na verdade, que se tenha rascunho, independente se vai ser nesse formato impresso ou não, mas que todo estudante leve para a prova uma folha para rascunho, para que ele possa desenvolver ali as atividades, os cálculos, fazer anotações, né? De repente, eventualmente, essa folha de rascunho pode até ser usada depois, se a escola desejar fazer ali um estudo, um aprofundamento de como o aluno chegou àquela resposta, pode ser bastante interessante. E também é importante ressaltar que esse rascunho precisa necessariamente ser recolhido ao final da prova, tá bem? Próximo slide, por favor. Nós vamos dessa edição da prova paulista, que é a resolução passo a passo das questões, né? Slide, por favor. Então, a questão, além do que a gente vai ver, também além de ver a questão, de ver o gabarito, a gente vai ver também, próximo slide, solução passo a passo das questões. Tá? O Reinaldo vai mostrar para a gente agora no próximo slide. Então, vocês vão observar que nesse passo a passo é possível encontrar algumas sugestões pedagógicas sobre o que perguntar, como instruir e fazer essa revisão das questões. Então, mais um ganho aí da rede, essa resolução passo a passo, que vai, com certeza, incrementar bastante a análise das questões, dos acertos, dos erros, e, sobretudo, vai enriquecer a devolutiva para os alunos. Próximo slide, por favor. E aí a gente tem como orientação, só para reforçar, algo que já é uma prática nossa, né? Que é esse respeitoso aos alunos elegíveis aos serviços da educação especial. Então, o Reinaldo já destacou que esses alunos têm um tempo a mais para realizar a prova, né? E, além disso, é importante considerar, de acordo com cada especificidade, atendendo a cada necessidade, de repente, um local, um espaço extra na escola para que esse aluno possa realizar a prova com tranquilidade, né? O professor, ele pode apoiar a aplicação
Então, no dia a dia, o professor ele já apoia o estudante, né? A depender da necessidade que esse aluno apresenta, é realizado determinado tipo de apoio, né? E na prova não é diferente. Então, esse aluno elegível da educação especial, ele tem direito a esse apoio do professor como ledor, como escriba, como alguém que repete para ele, que reforça um comando, que auxilia ele naquilo que ele precisa, né? Para poder realizar a prova. Lembrando que é um apoio que precisa estar de acordo com o apoio que o professor já realiza no cotidiano do aluno. Não é nada nem a mais, nem a menos. É apenas salvaguardar o direito que todos esses estudantes têm de realizar a prova. Está bem? E agora eu passo a palavra para que o Reinaldo dê continuidade. Obrigado, Fernanda. Então, eu vou dar sequência agora, vou falar um pouco de como gerar esse token, né? Eu vou passar um vídeo bem rapidinho, um vídeo instrutivo de como vai exemplificar lá o professor aplicador dentro da sala de aula com os seus alunos para poder gerar esse token. Então, deixa eu passar aqui. Eu vou fazer às 7. Depois se tiver qualquer pepino, eu tô aqui. Eu quero fazer isso. Olá, professor! Vamos apresentar uma novidade da Sala do Futuro, o token de atividades. Com ele, você define o momento exato em que a prova se inicia e garante o acesso à atividade aos alunos presentes quando o token for divulgado. Criar um token é muito simples. Acesse a Sala do Futuro, utilizando seu perfil administrativo e a senha. Reinaldo, sem som. Alguém estava com o microfone aberto. Será exibida uma lista com sem todas. som. Tem áudio? Um minutinho só. Em algum momento ficou sem áudio. Eu vou retornar, um minuto só. Ok. Olá, professor! Vamos apresentar uma novidade da Sala do Futuro, o token de atividades. Com ele, você define o momento exato em que a prova se inicia e garante o acesso à atividade aos alunos presentes quando o token for divulgado. Criar um token é muito simples. Acesse a Sala do Futuro, utilizando seu perfil administrativo e a senha GovBR. Na tela inicial, localize a opção Tokens de Atividades e clique no ícone correspondente. Na tela seguinte, você deverá selecionar a turma que realizará a atividade. Neste exemplo, vamos escolher o 6º ano A. Será exibida uma lista com todas as atividades já publicadas para essa turma com acesso via token. Escolha a atividade desejada. Ao expandir o conteúdo da atividade, clique no botão Gerar Token. Para visualizar o código, clique no ícone do olho. Informe aos estudantes esse código para que eles possam acessar o conteúdo da atividade. O token tem uma validade de 15 minutos. O prazo de expiração ficará registrado na própria atividade. No menu lateral você também poderá acessar a tela de geração de turma clicando na chave. A tela de seleção de turma será exibida.
Ao acessar a atividade, verificamos que o token ainda está válido. Caso o token expire, não se preocupe. Você pode gerar um novo token. Os estudantes que já tiverem acessado a atividade com o código anterior não serão afetados. Para o estudante, o processo é simples também. No perfil do aluno, ele continua acessando as provas no mesmo local. Ao clicar na atividade, ela indica a necessidade do token para iniciar. Ao prosseguir para a prova, é solicitado ao estudante que o digite seu primeiro nome. Então uma nova caixa será exibida para que ele possa digitar o token divulgado. Ao clicar em iniciar, a prova será exibida e ele poderá respondê-la. Desejamos uma excelente avaliação. Então vou carregar novamente o slide, um minutinho. Então eu vou deixar aqui, pessoal. Ver se o microfone está ok. Eu vou deixar aqui as orientações passo a passo para que vocês possam passar para o professor, aplicador. É muito importante. Às vezes nós achamos que é óbvio para nós, é simples, mas ainda tem professor que tem dificuldade de fazer esse processo. E ele precisa estar a par de como gerar o token da sala para que os alunos possam fazer a sua avaliação. Então, eu vou deixar todo o passo a passo aqui para que vocês possam transmitir para os professores, compartilhar no grupo, para que eles tenham acesso a essas informações. Então, ressalto novamente, conversar com o PROAC, para ver se os equipamentos, a logística da distribuição dos equipamentos estão todos certos, como é que foi feita a distribuição dos professores aplicadores na semana que vem, para que essa logística esteja pronta e para que nós tenhamos sucesso na aplicação da prova paulista. Eu vou passar agora para o próximo assunto, um assunto importante, que nós estamos semana a semana conversando com vocês, que é a expansão. Nós estamos observando que vários mediadores estão precisando da ajuda de vocês com apoio a essas aulas. Então, a gente pede encarecidamente que acompanhe, o coordenador acompanhe esses professores nessas aulas de expansão, porque alguns não estão sabendo fazer o engajamento dos alunos. Como que é feito isso, Reinaldo? O professor, quando ele está em aula de expansão, ou ele está lá sentado na sala dos professores, ou alguma outra sala, ele precisa estar com o notebook aberto, ou tablet, com acesso à plataforma, aonde ele vai fazer o engajamento. Como que é feito isso? Quando ele acessa, por exemplo, biotecnologia, ele carregou lá a biotecnologia, a plataforma. Tem os módulos do lado esquerdo que os alunos estão desenvolvendo, semana a semana. Qual o papel desse professor mediador? Trabalhar o fórum. Aonde é isso? Tem um balãozinho lá chamado aviso. É ali que ele vai clicar, é ali que ele vai postar os fóruns para fazer o engajamento dos alunos. Se ele não postar, não adianta ele entrar lá, ficar 10, 15 minutos. Não vai contabilizar. Não é acesso, é engajamento. Então, esse engajamento é feito com a provocação desse aluno para que ele conclua a semana. Se o aluno não concluir a semana, não é liberado a outra semana. Esse aluno vai ficar parado lá, né? Então, ele tem que acompanhar, tem que ver como é que está a caminhada desse aluno nessa trilha pedagógica. Então, semana a semana, o aluno constrói o seu progresso, ok? Outra questão que a gente chama muito atenção. O aluno tem só 2 chances para acertar, para garantir a sua nota. Então, tem que ficar de olho nos questionários. O professor precisa ficar ali de olho se ele está entregando certo ou ele está chutando.
Então, ele tem que ler com atenção, responder com calma e caprichar aí nas escolhas para que ele possa fazer as entregas, né? Isso aqui é a nossa fotografia dessa semana. Então, nós temos algumas escolas, destaques aqui que eu vou falar. Lucídio, 100%, Silvia, 100%, Acilino, 99%, Eládio, 96%, Benedito Lázaro, 93%, Josiano, 92%, Gaspar, 92% e Ana Mesquita, 91%. Mas temos escolas que está muito baixo. Então, o coordenador, nós chamamos a atenção dos coordenadores, analisem essa tela aqui, o que está acontecendo com os seus professores mediadores. Vocês estão acompanhando? Porque o coordenador precisa acompanhar essas aulas, esse desenvolvimento pedagógico. O aluno vai se sentir sozinho, sem ter engajamento, sem ter fórum. Então, precisa colocar, fazer as postagens lá. Nós entramos em algumas aqui, não tem nenhuma postagem. Ou seja, tem professor que não tem acesso. Reinaldo, mas o meu professor está acessando toda semana. Ele está acessando, mas ele não está fazendo engajamento. Então, ele precisa fazer um engajamento. E, para isso, nós preparamos, eu e a supervisora Sônia, um relatório na semana. Toda semana a gente vai soltar esse relatório. E aí vocês vão observar que tem professor que não tem acesso e tem professor que tem muitos dias que não estão acessando mais. Então, vocês vão receber essa planilha, esse material que está aqui. Ontem nós postamos no grupo de CGPs, né, de coordenadores. Também a supervisora Sônia colocou no grupo da supervisão, para que vocês possam ter um acompanhamento. E nós já recebemos da SEDUC uma cobrança de algumas escolas para que a gente possa fazer uma averiguação do que realmente está acontecendo. Então, para que não aconteça na SEDUC, a gente pede para vocês, coordenadores, uma urgência para analisar essa planilha aqui. Sentar com o professor, fazer um acompanhamento e orientar ele. Olha, o caminho que você tem que fazer, quando você estiver em aula, abrir o seu notebook, o notebook da escola, acessar a plataforma e postar no quadro de avisos. Fazer essa rotina semanalmente nas aulas de expansão, ok? Então, eu passo agora a palavra, agradeço a todos, estou à disposição. Se tiver alguma dúvida, pode levantar a mãozinha, tanto para a prova, aplicação da prova paulista, quanto a questão da expansão. Estou à disposição para tirar dúvidas neste momento aqui. Alguém tem alguma dúvida, gostaria de fazer alguma pergunta? Estamos à disposição de vocês. Vamos lá, pessoal? Nós temos um tempinho ainda, dá para a gente tirar algumas dúvidas da prova paulista, aplicação, PROAT, tá tudo certo aí na escola, logística para a semana que vem. Expansão, alguém tem alguma dúvida? Reinaldo, eu posso potencializar um pouquinho essas orientações? Pode, fica à vontade, Sônia. Correto. Nós temos um grupo com os professores mediadores, e ontem vários professores mediadores, eles sinalizaram a presença deles nas plataformas, no acompanhamento, no engajamento, nos fóruns, né, das plataformas. Agora, existe uma novidade recentemente em que as plataformas externas, a Lura, plataforma Empreendedorismo da terceira série e também o SPIC, estão dentro da plataforma Expansão. Então, o professor e os alunos têm acesso agora a todos os cards dentro da plataforma Expansão. Isso facilitou muito. Ontem nós recebemos dos professores mediadores até evidências do trabalho que está sendo desenvolvido, né, a reunião com os alunos. Nós recebemos também de várias escolas as atas, né, de que realizou a reunião com os professores mediadores. Nós tivemos
instabilidade na plataforma, como vocês vêm acompanhando lá, no segundo bimestre e no final do primeiro semestre, mas aí os alunos puderam realizar a recuperação semestral, recuperando esse conteúdo, e se estendeu, então, até o mês de agosto, o fechamento do primeiro semestre. Então, a gente tem sempre uma devolutiva dos professores mediadores, a gente parabeniza esse trabalho deles, o esforço que vem sendo desenvolvido por eles. Obrigada, então. Obrigado, Sônia, por destacar essa questão. É muito importante essa mudança, é uma mudança relevante, porque o aluno agora ele não precisa sair de dentro da plataforma. Então, para esses acessos externos que ele teria que fazer aí no projeto de vida, empreendedorismo, ele faz da plataforma do Expansão. Então, não tem mais como não entrar ou deixar de fazer as suas atividades. E reforço a fala da Sônia quanto às escolas, o trabalho de todas as escolas. A gente sabe que é um trabalho árduo aí, mas todas estão de parabéns. Nós tivemos uma mudança da semana passada com essa significativa no aumento dos acessos. Agora é só fazer esse alinhamento com professor novo. Você está no está acompanhando as orientações dos cursos esse aumento que nós estamos falando. Isso é muito importante. Então, busca a atenção e nós estamos à disposição. Então, eu vou falar agora a professora Sônia, vai falar tratados aqui informativos. Obrigado, pessoal. Um abraço. Na realidade, vai ser as ações CESP Provaulista Seriado 2025 e também potencializar as orientações do itinerário formativo acadêmico em relação a mobilização dos estudantes na participação do Provão Paulista Seriado. E também o preenchimento das vagas nas universidades, USP, Unicamp, Unesp, Univesp, FATEC. E aí, nós temos um calendário de eventos, né, das universidades, com feiras de profissões. Nós tivemos um mês de agosto, a Unicamp, as escolas da nossa unidade regional, a USP também está fazendo alguns eventos, inclusive no mês de outubro, dia 1º, 2 e 3, haverá um evento online. Eu só não disponibilizei o link ainda de acesso porque está desatualizado, está ainda para o ano 2024. Mas é uma grande oportunidade aos nossos estudantes estar participando dessa feira online, uma vez que dependemos de transporte e, às vezes, nós não temos uma ata disponível nesse momento. Nós tivemos também a participação da FATEC, em parceria, na mostra de projetos da educação profissional. Então, a FATEC esteve presente, conversando com os alunos da 3ª série do ensino médio do técnico, que estava presente na apresentação dos seus trabalhos. Foi muito importante a presença deles, e fortalece essa parceria sempre. E fica a dica, então, desta mobilização, participando nas universidades de feiras e também de feira de profissões, né, para o engajamento dos nossos estudantes cada vez mais sonhar um pouquinho além
das suas possibilidades e também conhecer um pouquinho as profissões e os cursos, né, que estão disponibilizados para eles. Pode seguir, Reinaldo? Muito bem. Nós pedimos uma divulgação, uma orientação de acesso ao portal Provão Paulista Seriado no site da VUNESP, e que o estudante, mesmo concluindo o ensino médio, no ano de 2025, ele continue tendo acesso a esse site, porque ele pode ser aprovado, mas, de repente, ele não é chamado na primeira convocação, mas ele pode ter uma segunda convocação. No segundo semestre também existe essa possibilidade, então nós pedimos o engajamento desses estudantes nesse site do Provão Paulista VUNESP, no decorrer de todo esse processo de escolha do seu curso, que estará disponível a partir de 8 de outubro até 6 de outubro até 28 de novembro, está sendo disponibilizado esse card na própria circular e também foi disponibilizado no protocolo da unidade regional um folder para que vocês possam fixar num local de acesso a esses estudantes, porque nós temos um QR Code onde eles poderão obter todas as orientações referente à escolha dos cursos nas universidades, mas é muito importante a participação deles no Provão Paulista Seriado com muita responsabilidade. Pode seguir, Reinaldo? Muito bem, então nós disponibilizamos orientações na circular 448, também na circular 495, a gente fortalece essas orientações, potencializa e traz ali outras possibilidades de envolver, de engajar esses alunos. Nas aulas de projeto de vida, nós disponibilizamos ali orientações aos professores da terceira série do ensino médio, onde traz uma ferramenta de orientação profissional, que é o Futurime. É uma trilha de orientação profissional, está articulado ao currículo do componente curricular do projeto de vida da terceira série do ensino médio. E também tem a finalidade de inspirar os estudantes a refletirem seus caminhos e sonharem alto. Também nesta circular tem uma FAQ, um tutorial onde poderá ser disponibilizado aos estudantes e também traz orientações aos gestores nas dúvidas dos estudantes em relação à escolha dos cursos nas universidades. Também será disponibilizado um dia D de mobilização dos nossos estudantes. Nós estamos ainda em tratativa, vamos orientá-los quais são as ações que nós, enquanto unidade regional, poderemos estar desenvolvendo, e será no dia 7/10, e eu já deixo aí uma dica da importância do envolvimento do Grêmio Estudantil como meio de uma gestão democrática participativa, do protagonismo juvenil, da voz dos nossos estudantes ali na escola. A circular 496/2025 foi disponibilizado um manual de redação para que seja disponibilizado tanto aos nossos estudantes para compreenderem, né, esse conteúdo, como é corrigido essa avaliação, essa redação do Provão Paulista Seriado, que são os alunos da terceira série do ensino médio que estarão desenvolvendo essa redação, e também para os nossos professores, para que eles possam ter um documento orientativo para orientar os nossos estudantes na produção de redação para o Provão Paulista Seriado 3. Nessa mesma circular, nós disponibilizamos um drive com bastante material de orientação para os gestores, para os professores. Então, a gente pede sempre que compartilhem com a equipe escolar. E temos aqui que potencializar os nossos estudos na resolução SEDUC 109, que se refere ao SARESP Provão Paulista Seriado, e lá traz toda a orientação para a escola, para a comunidade escolar, do antes, durante e depois do processo do Provão Paulista Seriado e SARESP. E eu trago aqui uma atenção às atribuições do diretor de escola,
na preparação da sua equipe escolar, da sua comunidade escolar e também de todo o processo do Provão Paulista Seriado e Saresp. Pode seguir, Reinaldo? Isso. A circular 449, nós colocamos, eu e Patrícia, né, que eu sou a supervisora Sônia, nós temos a supervisora Patrícia, nós somos coordenadores de avaliação da Unidade Regional de Ensino. Nós disponibilizamos, então, a circular 449, logo em seguida que nós viemos da orientação técnica da SEDUC, já disponibilizando para vocês toda a orientação referente ao processo de realização do Saresp e do Provão Paulista Seriado. E lá vocês podem encontrar as características de cada avaliação. Então, vocês terão lá as orientações, além do edital 4, temos ali orientações para o desenvolvimento dos procedimentos do Provão Paulista Seriado. Inclusive, vem com uma novidade, os alunos da primeira série do ensino médio farão a avaliação do Provão Paulista Seriado no período da manhã. E, então, aí fica a dica para que os gestores já se organizem em questão de transporte escolar e também a alimentação escolar. E já fazendo uma reunião com os pais, com os alunos, da importância da participação nesse provão, né? O quanto é importante os alunos estarem engajados nesse processo. E nós temos as datas, então, do Provão Paulista, o cronograma, também disponibilizado nessa circular, entre outras orientações. Também temos a aplicação da avaliação do Provão Paulista Seriado, Saresp, para os itinerários formativos acadêmicos, técnicos ou acadêmicos, né? E nós temos já uma data, né, que orienta, será digital, então não terá necessidade, de repente, da escola não ter alunos. Então, o Provão Paulista Seriado 1, 2 e 3 é necessário a organização da escola, a organização de aulas remotas aos alunos que não estão participando do provão. O itinerário formativo envolve os alunos da segunda e terceira série, mas como é no formato digital, a escola pode estar presente, né? E vocês só organizam essas turmas para estarem na sala de informática ou então com seus notebooks. Nós temos, então, a aplicação também para os anos iniciais, que será impresso. Nós temos orientações específicas às escolas de anos iniciais, que está sendo acompanhado pela equipe de especialistas aqui da unidade regional, junto aos professores, de como vai ocorrer essa aplicação, mas já está disponibilizado ali, nessa circular, também as orientações específicas para os anos iniciais. E depois nós temos também as orientações específicas para o ensino fundamental dos anos finais, que a avaliação ocorrerá de forma digital e logo o nosso setor de informática, o NIT, antigo NIT, entrará em contato com os diretores de escola para essa análise dos equipamentos, do remanejamento, se for necessário. Uma novidade, então, é que lá no 9º ano, os alunos poderão ter uma prova impressa, tá? Mas é amostral, nós saberemos, o diretor saberá pelo CIS, uns dias antes que antecede a nossa avaliação, ou quando ele receber a caixa com as provas, tá? Pode seguir, Reinaldo. Muito bem, falando um pouquinho, então, do itinerário formativo acadêmico, das áreas de conhecimento, pode seguir. Quem representa, então, na unidade regional, o ponto focal é a supervisora Sônia, nós temos também participando desse acompanhamento a supervisora Célia, a supervisora Thelma, e eu trago aqui, então, um pouquinho, fortalecendo as orientações desse roteiro de acompanhamento pedagógico. Foi disponibilizado esse roteiro do mês de agosto via circular 494. Nós agradecemos algumas escolas que responderam às questões, né? E nos devolveram via e-mail. Já encaminhamos
para a SEDUC via formulário, respondendo formulário com base nas respostas das escolas, e foram muito assertivas. Nós agradecemos, né, as escolas que puderam compartilhar conosco como está sendo desenvolvido o currículo do itinerário formativo acadêmico lá na escola. E se reuniram com os seus professores e trouxeram para a gente algumas orientações de melhorias, algumas dificuldades, né, tanto em questão do desenvolvimento desse currículo, quanto também de equipamentos. Então, nós já reportamos para a SEDUC, certo? E quem não nos encaminhou, eu peço que vocês se reúnam com os professores numa TPC ou numa reunião que vocês tenham possibilidade de estar junto com eles, ou num apoio, ou num feedback formativo, e colham informações de como está acontecendo o desenvolvimento do currículo dos componentes do itinerário formativo acadêmico. Então, qual é o nosso trabalho enquanto unidade regional e também enquanto escola? Realizar a leitura desse documento descritivo, desse roteiro, enquanto unidade regional, acionar as escolas, conversar com gestores, professores e, eventualmente, com estudantes, se for necessário. Articular conversas e ações com outros agentes do núcleo. Por exemplo, nós estamos sempre em contato com os especialistas do currículo aqui na unidade regional e também com os supervisores, para fazerem esse acompanhamento lá na escola. E, em seguida, conforme a resposta das nossas escolas no próprio roteiro que foi disponibilizado, a gente faz ali, responde o formulário da SEDUC. Uma escola ou outra, nós identificamos a necessidade de fazer uma orientação mais em loco, mais presencial, então nós podemos também estar junto com vocês aí na escola para fazer uma formação continuada, ou até pelo Teams. Então, esse diagnóstico, ele tem a finalidade de consolidar o que foi visto e mapeado a partir do roteiro, compreender a realidade das nossas escolas, como estão em desenvolvimento aí os itinerários formativos, entender os pontos de atenção e os pontos de apoio necessário, até uma formação a nível de unidade regional, e também conhecer as boas práticas que estão sendo realizadas nos componentes do itinerário formativo, como hoje foi trazido a boa prática do professor Ricardo, da Escola Jefferson, que nós agradecemos a disponibilização. Enquanto eu estive presente lá na escola, foi muito produtivo. Agradecemos a gestão, agradecemos a coordenadora Cláudia, que nos acolheu, e o professor Ricardo, que disponibilizou essa boa prática através de um vídeo, e nós disponibilizamos lá para a equipe do itinerário formativo, que foi muito bom, teve ali uma avaliação muito boa da equipe. Pode seguir, Reinaldo? Muito bem, então, no mês de agosto, os componentes que estão ali na Circular 494 são os componentes de arte e mídias digitais e empreendedorismo, terceira série, química aplicada e oratória. Então, vocês podem observar que o foco ali no mês de agosto foi uma atenção para os itinerários formativos acadêmicos sendo desenvolvidos lá na terceira série, e como está sendo desenvolvido pelos nossos professores o escopo sequência, né? Certo? Sempre é a finalidade de verificação se os nossos professores estão ali olhando para o escopo sequência de forma bimestral, porque na penúltima ou última aula tem um produto final a ser desenvolvido com os nossos estudantes. Por exemplo, ali na oratória era o projeto TEDx. Então, todo o trabalho desenvolvido no segundo bimestre voltava-se para um produto final, que era o projeto TEDx, por exemplo, tá? E no mês de setembro, qual é o foco? Continua ainda a terceira série do ensino médio, então o foco agora é o componente de geopolítica, para acompanhar se os professores estão desenvolvendo o jogo, desenvolvendo o currículo para o produto final, que é nas aulas 12, 13 e 14, que são negociações comerciais e geopolíticas, como vocês podem observar, que já é um embasamento aí para
alavancar os nossos estudantes à sua profissão futura. E também o projeto de vida da terceira série do ensino médio, que nós disponibilizamos lá também na circular do Provão Paulista Seria, o trabalho da terceira série do projeto de vida, em que ele está desenvolvendo o autoconhecimento e competências profissionais com o uso da ferramenta Futurime. Pode seguir, Reinaldo. Bom, aqui sobre a escolha do itinerário formativo, nós agradecemos o engajamento dos nossos estudantes. Restam em nossa diretoria 522 estudantes, pode ser que hoje nós tenhamos um número menor, e nós temos ainda uma quantidade grande de pais responsáveis que não validaram a escolha do itinerário formativo feito pelo seu filho. E o quanto é importante a escola e os gestores realizarem esse engajamento dos pais, e o quanto é importante orientá-los da importância da participação deles na vida escolar de seus filhos, né? Pensando no futuro, ok? Então, nós disponibilizamos a circular 472 com orientações de como proceder, né, essa escolha pelo estudante e a validação pelos pais, se ainda restar dúvidas, né, em relação. E também nós temos uma live pedagógica de 25 de agosto de 2025, em que foi muito bem explicado também como proceder na escolha dos estudantes, como proceder na validação dos pais ou responsáveis. Nós estivemos desenvolvendo uma live no dia 8 de agosto, junto com o dirigente regional, junto com a Daniela do SEGRE, da unidade regional, em que ela também fez uma participação, uma apresentação muito assertiva em relação à escolha dos itinerários e também à validação dos pais, certo? Então, é isso, e alguma dúvida, vocês poderão, estou aqui à disposição, e caso vocês queiram obter outras orientações, pode encaminhar um e-mail, né, a sonia.paz@educacau.sp.gov.br. Eu também disponibilizo o meu telefone, meu WhatsApp, que os diretores têm, mas estou aqui. Qualquer dúvida, podem levantar a mão e a gente esclarece, ou então, se surgir dúvidas, agora, nós estaremos realizando, então, em relação ao Provão Paulista, as orientações com os nossos diretores de acesso ao SIS, faremos uma reunião presencial, onde estará presente a VUNESP, teremos manuais com orientação, então, de todo esse processo do SARESP Provão Paulista, então, nós temos muito trabalho pela frente também, ok? E agradeço a participação. Reinaldo, tem uma pergunta aqui no chat, né? Teve um professor que falou sobre o material do jogo, né? Aqui o Marco perguntou: parabéns, professor, existe a possibilidade de disponibilizar o arquivo? Na live da manhã não deu tempo da gente pegar aqui a pergunta antes, que o professor estava aí, mas na live da manhã ele disse que sim, né? Que disponibiliza o PDF, então é só entrar em contato com a gente, ou com a diretora, o coordenador lá da Escola Jefferson, que ele disponibiliza, assim, o material do jogo que ele criou lá com os alunos, tá bom? Aí pode ter contato com a gente ou com o pessoal da escola, tá bem? Para a gente encerrar, o dirigente Fábio, tá por aí? Quer falar alguma coisa? Quer finalizar? Ver se ele está por aí. Alguém tem alguma dúvida enquanto isso? Alguma pergunta, pessoal? Quer aproveitar esse momento? Pode levantar a mão. Fiquem à vontade. Não fique com dúvida, pessoal. Tranquilo? Aproveito também, Ana, para informar que o material da nossa live de hoje já está no chat. O link também da avaliação e da lista de presença. É muito importante que todos preencham a lista de presença e também a nossa avaliação desta live.